Olá, eu sou Márcio Ponte, professor de História, e hoje vamos falar sobre o nascimento do Islã. A história do Islã começa em Meca, com o profeta Maomé, ou como você queira chamar, Mohammed. Né? Maomé era um mercador de caravanas, ele vendia produtos por meio de caravanas, cavalos, camelos, com cidades próximas ali, trocava mercadoria, negociava. Né? E Maomé ele foi criado por um tio, que era o Abu Taleb, e aos 25 anos de idade, ele se casou com uma mulher muito rica, chamada Khadija. E ele era uma pessoa reservada, ele costumava subir aos montes e fazer retiros e orações lá sozinho, isolado. E numa noite conhecida como a Noite do Destino, né, para os muçulmanos, Maomé recebe uma visita do anjo Gabriel, que diz que ele será o profeta, né, de Deus. E então Maomé, mesmo sem escrever, começa a redigir essas mensagens proferidas pelo próprio Deus, que eles chamam de Alá. Né? Em árabe, a palavra Alá quer dizer Deus. Então, aos 25 anos de idade, depois que Maomé se casa com Khadija, ele recebe essa visita do anjo Gabriel, né, e faz essas revelações divinas. E tempos mais tarde ele começa a pregar essas palavras, essas mensagens de Deus aos seus parentes mais próximos, como o seu tio, como o seu sogro, como o seu primo, a sua esposa. Né? E essa mensagem de Maomé, do Deus Alá, começa a se tornar uma mensagem muito acreditada por essas pessoas mais próximas, de tal forma que o Islã começa a ganhar mais seguidores, mais seguidores. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento, porque essa história começa em Meca. E Meca era uma cidade que tinha muitos deuses, era uma cidade politeísta, e esse politeísmo em Meca atraía muitos peregrinos e, consequentemente, muito dinheiro para Meca. Né? Então muita gente, o pessoal da elite de Meca, vivia dessa peregrinação, desse turismo religioso que acontecia lá em Meca. Então Meca era uma cidade rica, era uma cidade poderosa, graças a esses cultos religiosos de vários deuses. Havia diversos deuses, né? E haviam diversas leis, haviam diversas moedas, e era uma certa confusão, não só em Meca, mas em várias cidades ali próximas, né, da Arábia Saudita, que naquela época ainda não era Arábia Saudita, hoje a gente conhece como Arábia Saudita. Naquele mundo árabe, haviam diversas cidades politeístas, e a religião era uma fonte de renda. Né? Mas também era uma fonte de complicações. Porque se você tem, numa mesma cidade, vários deuses, várias leis, né? E cada deus era a favor de determinadas leis específicas. E cada lugar tinha um peso, tinha uma moeda. Então era muito confuso você fazer negócios em cidades assim. Você vai levar um saco de laranja para vender numa cidade, chega lá, o peso é diferente, a moeda é diferente, as leis são diferentes, e isso dá uma certa dificuldade. Imagina se você fosse num lugar, num bairro, vender um produto, lá a moeda tem um nome, tem um valor,
a lei é diferente, tudo é diferente, você vai para outra cidade, é totalmente diferente, você vai para outra, já é mais diferente ainda. Então é muito confuso, é muito complicado você fazer negócios assim, né? Então o Maomé, ele conhecia um pouco do cristianismo, ele conhecia um pouco do judaísmo, porque o cristianismo e o judaísmo, nessa época, estamos falando aí, né, Maomé nasceu em 570, o anjo Gabriel apareceu para ele em 610. Em 610, o cristianismo na Europa, né, com os papas, com a Igreja Católica, já estava em franca ascensão. E o judaísmo também já era uma religião muito antiga. Lembrando que essas religiões adoram um Deus só, monoteístas, adoram um Deus só, seguem uma lei só, tem um líder só, então é tudo muito mais simples, muito mais fácil, né? E Maomé olhava para aquilo, já que ele conhecia, né? Meca não é tão distante assim de Jerusalém, de Constantinopla, e existia cristãos no mundo árabe, existiam judeus no mundo árabe também. Então havia contato de Maomé com essas religiões do livro, né, baseadas na Bíblia dos judeus, que é a Torá, né? Então é assim, a Torá deu origem à Bíblia cristã, católica, né, evangélica, e a Torá e a Bíblia deram origem ao livro dos muçulmanos, que é o Corão. Você já deve ter falado ao Corão, né? A palavra ao quer dizer o. Então não há necessidade de você dizer o ao Corão. Basta você dizer o Corão, né? Já é o suficiente. Então o Corão, ele é baseado na Bíblia e na Torá judaica. Então muitos personagens que você encontra no Corão são personagens da Bíblia e da Torá judaica. Por exemplo, na Torá tem Adão e Eva? Tem. Na Bíblia tem Adão e Eva? Tem. No Corão tem Adão e Eva? Tem. Na Bíblia tem Noé? Tem Moisés? Tem. No Corão tem Moisés? Tem Noé? Tem. E na Torá também, né? E no Corão também tem. Jesus tem na Torá judaica? Não. Né? A Torá judaica não trata da vida de Jesus. A Bíblia católica trata da vida de Jesus. Mas no Corão, você também tem Jesus. Só que Jesus, para os muçulmanos, no Corão, não é o Filho de Deus, né? No Corão, Jesus é apenas um profeta. Mas Maomé, no Corão, é um profeta maior que Jesus, né? É o mais importante, certo? Então, uma religião, ela deu origem à outra. O judaísmo deu origem ao cristianismo, e o judaísmo e o cristianismo juntos foram influência para o islamismo, né? Então o islamismo, ele tem muito de judaísmo e cristianismo e outras coisas acrescentadas por Maomé. Agora, o que Maomé sacou de interessante na religião monoteísta, como o judaísmo e o cristianismo, foi que você poderia ter uma única lei, né? Uma única organização política, uma única identidade, né, para um povo, com base numa única religião. Isso tornaria as coisas muito mais simples. E eu acho que foi esse, a princípio, né, o grande fomentador dessa religião em Meca e no meio daqueles povos árabes do Islã primitivo. Então, depois que Maomé começa a pregar para os seus parentes e amigos mais próximos, e as pessoas começam a perceber esse valor que o Islã tinha, o Islã começa a crescer muito, ganhar muitos adeptos, né? Assim como o cristianismo, o judaísmo tinham muitos adeptos lá no lado oriental, ocidental do planeta. Mas as pessoas que estavam acostumadas a ganhar muito dinheiro com o politeísmo em Meca não gostaram disso, né? E começaram a perseguir Maomé. Então, os seguidores de Maomé são obrigados a fugir a princípio, quando eles ainda são pouco numerosos, eles são obrigados a fugir de Meca e eles vão para uma cidade vizinha chamada Iatrebe, hoje conhecida como Medina, a cidade do profeta. E lá em Medina é que o islamismo
ganha muito mais adeptos. E Medina, na época, era uma cidade cristã, né? Uma cidade tinha muitos cristãos, tinha muitos judeus, e o rei lá era tolerante. Então ele permitiu que Maomé vivesse lá e tivesse o seu culto, e esse culto foi crescendo, ganhando adeptos, até que Maomé conseguiu formar uma comunidade grande e numerosa e começou a fazer investidas em Meca. Começou a tentar tomar Meca, né? Mas só que os políticos, né, a elite que governava Meca ainda estava poderosa, então aconteceram diversos atritos entre Meca e Maomé em Medina, né, até que em 628 o Maomé finalmente consegue conquistar Medina e daí para frente o islamismo toma uma proporção gigantesca, né? Lá em Medina tinha um templo que até hoje está lá, é uma caixa quadrada, né? E dentro dessa caixa tem um meteorito que caiu do céu, né? E eles consideravam e ainda consideram até hoje esse meteorito sagrado, né? E essa construção que guarda esse meteorito se chama Kaaba, né? E a Kaaba é hoje o principal ponto dentro lá da cidade santa de Meca, onde o muçulmano, uma vez na vida, ele tem que ir lá visitar Meca e dar várias voltas em torno dessa Kaaba. E aí, essa Kaaba, na época do Maomé, quando Meca era politeísta, em volta dela era cheia de deuses, né? Deuses de diversos tipos. E Maomé, quando conquista Meca, ele vai abolir todos esses deuses e vai permitir apenas que fique a Kaaba, né? E a Kaaba é o principal local de adoração desses muçulmanos, tá? A palavra muçulmano quer dizer aquele que confessa que Alá é seu único Deus, né? Muito bem. Então, quando Maomé ele foge para Medina, né, a primeira vez, isso acontece em 622 depois de Cristo, ou seja, 622 anos depois que Cristo nasceu. Essa data, 622, é conhecida como a fuga, a Hégira, né? Ela marca o início do calendário muçulmano, ou seja, nosso calendário cristão aqui no Ocidente, Brasil, Europa Ocidental, ele é dividido em antes de Jesus e depois de Jesus, ou seja, o ano zero do calendário ocidental é o nascimento de Jesus Cristo, mas o ano zero do calendário árabe, do calendário muçulmano, é a fuga de Maomé para Medina, a famosa Hégira. Então o calendário muçulmano ele só começa a contar o ano zero 622 anos depois do nosso, né? Ou seja, vai aparecer aqui embaixo, se hoje nós estamos em 2020, tá? É a data que eu estou gravando esse vídeo, lá na Arábia Saudita, no mundo muçulmano, eles estão no ano 1398, ou seja, 622 anos para trás, certo? E os judeus, também diferente do nosso, o calendário judeu ele começa a contar desde a criação, segundo estudos da Bíblia, né? Eles começam a contar desde que o mundo foi criado, ou seja, se nós estamos em 2020, eles têm uma diferença de 3.760 anos do nosso, ou seja, se aqui é 2020 hoje, lá em Israel é o ano 5.780, né? É uma diferença de 3.760 anos. Tá? Então isso é importante você saber. Você pega um avião aqui no Brasil, desce lá na Arábia Saudita, chega lá, opa, ano 1398, né? É diferente. Bom, então o islamismo começa a crescer. Detalhe é que o Maomé ele nunca escreveu
tudo que ele pregou nessa religião, né? O Corão, como eu já falei para vocês, foi um livro escrito depois da morte de Maomé, tá? Assim como o Novo Evangelho, né? O Novo Evangelho, que conta a vida de Jesus Cristo, ele também só é escrito décadas e décadas depois da morte de Jesus Cristo, por pessoas que nunca viram Jesus Cristo, né? Então, depois da morte de Maomé, em 632, é que os seguidores de Maomé começam a escrever os ensinamentos que Maomé deixou, né, nesse livro chamado Corão. E depois que Maomé morre, Maomé morreu de causas naturais, né? Ele se mudou para Medina depois, e lá em Medina ele começou a ficar velho, doente, e morreu. E quando ele morreu, hoje ele está enterrado em Medina, na mesquita principal de Medina. Vou colocar a foto aqui, né, embaixo da grande doma verde, numa sala que ninguém tem acesso, né? É um portão dourado, que ninguém tem foto de como é lá dentro, ninguém sabe exatamente como é lá dentro. É lacrado, é fechado, ninguém pode ver, ninguém pode tirar foto. Mas depois que Maomé morreu, ele não deixou filhos, né? Ele morreu na casa da segunda esposa dele, e ele não deixou filhos. Então as pessoas mais próximas é que dividiram o império deixado por Maomé, né? A princípio houve um racha. Alguns acreditavam que o próximo seguidor do profeta Maomé deveria ser o seu sogro, o Abu Bakr, né? Essas pessoas que elegeram o sogro do Maomé como o verdadeiro legítimo herdeiro da liderança do islamismo, essas pessoas hoje são consideradas os sunitas. São a maioria, né, dos adeptos do Islã hoje em dia no mundo são sunitas. 90% dos adeptos do Islã são sunitas, né? O islamismo hoje é a segunda maior religião do planeta. O cristianismo ele tem 2,2 bilhões de adeptos, e o islamismo tem 1,6 bilhões de adeptos, né? É a segunda maior religião do planeta. Mas um outro grupo dentro do Islã achou que não, que o primo, né, de Maomé é que deveria liderar daí para frente o Islã, né? E esse primo se chamava Ali bin Abu Talib, né? E as pessoas que seguiram esse primo do Maomé hoje são chamadas de xiitas, que é uma minoria dentro do Islã. Essa minoria hoje em dia é muito comum, por exemplo, no Irã, né? O Iraque, por exemplo, tem maioria sunita, os árabes da Arábia Saudita são maioria sunita, enfim. Os sunitas são imensa maioria, 90%. Né? Agora, as cidades mais importantes para os muçulmanos, obviamente, é Meca. Né? Meca sempre foi o centro. Vou colocar uma foto para você aqui de Meca. Outra cidade que eu também falei muito é Medina, né? A cidade do profeta. E a terceira maior cidade mais importante do Islã é Jerusalém. Por que Jerusalém? Vou colocar a foto aqui para você de Jerusalém. Jerusalém é importante porque, como eu falei para você, os mesmos personagens da Bíblia, Abraão, Moisés, né, Jesus, todos esses grandes personagens também são personagens da Bíblia católica e do Corão do Islã. Então essas cidades dos judeus também são cidades importantes para os muçulmanos, né? Eles possuem os mesmos ancestrais, né? Por isso Jerusalém sempre foi muito cobiçada por essas três religiões, né? Os judeus, porque é o lar dos judeus; dos cristãos, porque Jesus era um judeu e viveu em Jerusalém, né? E
para os muçulmanos por conta de tudo isso que eu já falei, e também porque corre uma lenda de que uma vez Maomé visitou Jerusalém, né? E dentro do templo de Jerusalém, ele foi arrebatado aos céus, né? Ele foi convidado a ver como era o céu. Surgiu de dentro do templo de Jerusalém uma escada, né? E Maomé começou a subir essa escada e foi embora para o céu, né? Então, por todos esses motivos, Jerusalém também é uma cidade muito importante para judeus, cristãos e muçulmanos, né? E os três vão sempre brigar pelo controle dessa cidade, né? A última aula que eu dei, eu falei sobre as cruzadas, né? E o que foi a cruzada, ou o que foram as cruzadas, né? É um conjunto de expedições que os europeus realizaram até Jerusalém para tentar tomar o controle da cidade de Jerusalém da mão dos judeus e da mão dos árabes muçulmanos. Né? Lembrando da última aula que os muçulmanos e cristãos se revezaram no poder, fizeram acordos, né? Uma hora eles controlavam a cidade, outra hora os muçulmanos controlavam, ou em determinado momento eles conviviam, né, no mesmo território, mas no final os muçulmanos, sobre o comando de Saladino, os muçulmanos finalmente tomaram de vez Jerusalém e reconstruíram toda Jerusalém. Hoje Jerusalém, quando você vai em Jerusalém, Jerusalém hoje fica em território israelense, né, um território de judeus, mas a construção ela é toda decorada com motivos arabescos, né, da cultura árabe muçulmana. Então, quando você olha para o templo, você vê um templo no meio de Israel, né, no meio da cidade dos judeus, mas ela é toda decorada com motivos muçulmanos. E hoje, qual é o acordo que se tem hoje? Os judeus, os israelenses, controlam a cidade, mas os muçulmanos controlam o templo, né? Embora cristãos, muçulmanos e judeus podem sim visitar o templo hoje em dia, né? Mas o acordo que se tem hoje é esse. Bom, então essas são as três principais cidades e por que elas são tão importantes. Agora, claro que nas últimas décadas, principalmente dos anos 60 para cá, né, nós tivemos muitos conflitos entre árabes e palestinos pelo controle daquela região, né? Muitos conflitos que eu citarei em aulas futuras. Não vem ao caso agora, não, esse vídeo vai ficar enorme, né? O islamismo ele tem 5 pilares que é importante você saber, né? Todo muçulmano tem que fazer isso, né? Primeiro, todo muçulmano tem que confessar que Alá é o seu único Deus, né? Ele tem que confessar, Alá é o meu único Deus e não há outro senão ele. 2, todo muçulmano tem que orar 5 vezes por dia voltado para Meca, né? Como ele sabe a direção de Meca? Olha, se você está no Brasil, Meca fica na direção de onde o sol nasce. Basicamente é isso, né? Então você tem que descobrir onde o sol nasce e orar todo dia voltado na direção de onde o sol nasce, né? Basicamente você não tem nenhum instrumento. Muitos muçulmanos hoje em dia têm aplicativos de celular que informam com precisão a direção para Meca, né? Agora, se você está no mundo árabe, no mundo muçulmano, e não tem nenhum aparelho, não sabe qual é a direção, em várias ruas e diversos locais tem um símbolo chamado, se eu não me engano, chamado Qibla, né? E a Qibla é um símbolozinho que fica fixado em vários locais, em várias ruas, em várias praças, apontando a direção daquele local para Meca, né? Então você se orienta pela placa, você se vira para Meca e 5 vezes por dia você tem que abaixar e fazer oração
né, afirmando que Allah é seu único Deus e tal, tal, tal. Terceiro, todo muçulmano tem que visitar Meca uma vez na vida, né, se tiver condições, se tiver dinheiro para isso. Ele deve fazer essa visita uma vez. Agora, se ele quiser, ele pode fazer várias visitas, não tem problema algum. De tal forma que Meca é cheia o ano todo. É lotada de gente o ano todo. A não ser agora, nesse período de pandemia, né? Tá mais vazio, né? Mas Meca é cheia o ano todo. As pessoas vão lá e ficam dando voltas em torno da Caaba, tá? Outra coisa que todo muçulmano tem que fazer é dar esmolas, é doar 2,5, 2,5% de todo o seu lucro para os mais pobres, para os mais necessitados, né? Todo muçulmano tem que dar esmolas, né? E o quinto ponto, eu falei sobre ir a Meca uma vez na vida, orar 5 vezes ao dia, confessar que Allah é seu único Deus, dar esmola, e o último ponto é que todo muçulmano tem que jejuar no mês do Ramadã. Ou seja, no mês do Ramadã, é um mês específico deles lá, quando o sol nasce, eles param de comer até que o sol se ponha. Ou seja, durante a luz do sol, durante o dia, né, eles não comem nada, tá? Durante o mês todo. Aí quando o sol vai embora, eles podem comer alguma coisa. Então são esses 5 pilares que todo muçulmano tem que fazer, né? Agora, tem outras curiosidades do mundo muçulmano, né? Por exemplo, os muçulmanos, eles não fazem adoração de imagens. É proibido, por exemplo, você fazer um desenho de Maomé ou um desenho com o rosto de Deus. É pecado, né? É considerado uma blasfêmia. Então vocês não vão encontrar no mundo muçulmano livros com foto de Maomé, com imagem referente a Maomé, com o rosto de Deus, enfim, esse tipo de coisa você não vai ver lá. Uma outra curiosidade também sobre o mundo muçulmano são aquelas vestimentas que as mulheres usam, né? Muita gente aqui no Brasil conhece como burca, mas não é só a burca, né? Eu vou colocar aqui para você algumas imagens desse tipo de vestimenta que as mulheres do mundo árabe usam. Uma dessas vestimentas é a hijab, né? A hijab é um lenço que as mulheres usam e ela só esconde basicamente o cabelo, né? Outra vestimenta é o chador. O chador é mais comum no Irã, né? E ele já é um pano maior, né? Ele cobre os ombros e grande parte da parte de cima das mulheres, né? O niqab já é um véu maior, ela esconde todo o corpo da mulher e só deixa os olhos de fora, né? E também o mais comum aqui, mais conhecido aqui no Brasil é a burca, né? A burca já é uma vestimenta muito comum no Afeganistão, porque os radicais talibãs do Afeganistão, eles obrigam as mulheres a usar isso lá, né? E a burca, você não consegue ver nem os olhos das mulheres, né? Mas não pense você que o Islã é uma religião que oprime as mulheres. Não. A religião islâmica, se você conversar com diversos muçulmanos ou ler a Torá, você vai perceber que o Islã, assim como o cristianismo, é uma religião de paz e amor, né? Antes do Islã, antes de Maomé, as mulheres eram muito mais maltratadas, né? Eram muito mais desprezadas. Quando o Islã chegou com Maomé, o islamismo ele trouxe muito mais direitos para a mulher passou a ser mais respeitada e mais bem cuidada do que antes, né? Então o Islã ele trouxe alguns benefícios para as mulheres. Claro que hoje no mundo muçulmano tem locais onde as mulheres têm liberdade para várias coisas,
né? Elas podem fazer o que elas quiserem. E tem lugar no mundo muçulmano que as mulheres não podem fazer nada. Por exemplo, no Afeganistão, antes da chegada dos Estados Unidos, quando os talibãs controlavam tudo, as mulheres não podiam nem ir à escola. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar na Malala, né? A Malala, ela se atreveu a ir para a escola e os talibãs deram um tiro na cabeça dela e ela sobreviveu, né? E hoje ela corre o mundo como uma representante das Nações Unidas, pregando sobre o direito das meninas poderem ir para a escola, né? Tem exemplo também de alguns países árabes onde as mulheres, por exemplo, não podem pegar um táxi sozinha. Para ela pegar um táxi sozinha, ela tem que ter uma autorização do irmão, do tio, do pai, do marido. Se ela tentar pegar um táxi, o motorista para e ela tenta entrar no táxi sem essa autorização, ela não vai. Né? Para pegar um avião, para viajar, sem autorização de um parente do sexo masculino, elas não fazem nada. Então existem casos e casos. Né? Tem país onde a lei é mais rígida nesses pontos e tem países que a lei são mais frouxas nesse ponto. Agora, o islamismo ele tem uma lei chamada Sharia, né? É uma lei que surgiu dentro do Islã e muitos muçulmanos desejam que um dia a Sharia, essa lei islâmica, seja igual em todo o mundo islâmico, não só no mundo islâmico, mas em todo o planeta. Né? Então o islamismo é hoje a religião que mais cresce no mundo. Em 2050, o islamismo já vai ter a mesma quantidade de adeptos do cristianismo. Né? E depois de 2050, o islamismo será a maior religião do planeta, na frente, em número de adeptos, do cristianismo. É uma religião em franco crescimento. O islamismo hoje ele está crescendo muito na Europa, porque tem muitos imigrantes saindo da África e do Oriente Médio em direção à Europa. A Europa está sendo hoje islamizada, né? E muitos europeus e muitos ocidentais hoje em dia olham para isso com certo receio, né? De que um dia a Sharia islâmica tome conta do mundo. Imagina você que adora ver comercial de cerveja, né? Filmes de ação, muita morte, muito sangue, tiroteio para lá e para cá, e a Sharia vem e proíbe uma série de coisas. Você vai ligar a televisão e a televisão vai ter muitas coisas monótonas que a Sharia vai proibir de passar, né? E aí muita gente vai se sentir assim, numa ditadura, ou numa censura, né? Será que o mundo ocidental permitirá esse tipo de censura? Né? Em 2015, terroristas muçulmanos fizeram um ataque na França a um jornal de Charges, né, uma revista de Charges muito famosa na França, o Charlie Hebdo. Os terroristas invadiram a sede dessa editora e mataram os funcionários. 12 pessoas morreram, se eu não me engano. Né? Inclusive o principal chargista, né, do Charlie Hebdo. Por que eles fizeram isso? Porque a revista Charlie Hebdo ela era famosa por fazer caricaturas religiosas. E uma vez eles fizeram uma caricatura de Maomé. Aí isso foi o suficiente para o mundo islâmico se revoltar, né, e os terroristas islâmicos se revoltarem e atacarem a França. E daí, desse episódio em diante, aconteceram diversos pequenos ataques na Europa, né, como um efeito dominó, ataques na Holanda, ataques na Inglaterra, ataques na Itália. Então, mas é só os
o mundo islâmico ele tem muitos terroristas? Olha, nem tanto. Existe maluco em tudo que é tipo de religião. Né? Você tem terroristas cristãos, você tem terrorista, por exemplo, recentemente, um terrorista cristão, tem uns 2 anos, tá? Um terrorista cristão lá na Nova Zelândia matou vários muçulmanos num ataque que ele postou até no Facebook. Né? Chocou o mundo todo. Então tem maluco, tem terrorista em tudo que é tipo de religião. Né? Não é a religião, não é o islamismo que cria terroristas, é a ignorância. A ignorância dentro do cristianismo, dentro do islamismo, do shintoísmo, a ignorância em qualquer lugar é que produz esse tipo de terrorista, de malucos. Né? O Islã ele não é uma religião de guerra, né? Ele é uma religião de paz, de amor, assim como o cristianismo, como eu já falei. Agora, dentro do islamismo existe uma prática, isso é verdade, chamada a jihad. A jihad é um conceito que diz o seguinte: qualquer pessoa que tiver numa guerra para, para expandir o Islã, essa será considerada uma guerra santa. Né? E se você morrer numa jihad, numa guerra santa, você vai ganhar o paraíso. Né? E lá no paraíso você vai ganhar uma almofadinha para você sentar e será cercado de virgens para te servir na sua vida após a morte. Então, esse conceito da jihad, ela existe realmente de fato no mundo islâmico, mas não quer dizer que todo muçulmano tem vontade de pegar em arma e sair matando por aí pelo Islã. Até porque o cristianismo também tem isso. Né? Se eles chamam essa prática de jihad, os cristãos chamam essa prática de cruzada. Que você já viu na última aula. Então, toda vez que um terrorista cristão pratica esses ataques contra outras religiões, eles dizem que nós estamos fazendo a nossa cruzada. Né? Então, para resumir, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre o Islã e tenha sido muito útil. E qualquer coisa, qualquer comentário, escreve aqui embaixo. Até a próxima.